Eu vou conversar um pouquinho sobre alguns produtos para hemostasia. Teve um colega que teve um pouco de dúvida, ele foi fazer uma cirurgia, teve um problema de hemorragia, né? Teve um sangramento maior assim, e perguntou sobre alguns produtos que poderiam auxiliar ou facilitar, né, a hemostasia no caso. Olha, você ter um rompimento de um vaso durante uma cirurgia é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Esse tipo de coisa você tem que estar preparado, você tem que saber que isso pode acontecer sim com você. Não é, ai meu Deus, não quero que aconteça comigo. Não, é o contrário, você tem que tentar se preparar para isso, ok? Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer quando tá tendo uma hemorragia? Primeiro a gente identificar que tipo de sangramento que você tá tendo. Se for um sangramento do tipo jato, tá saindo uns jatinhos assim, ó, né, de sangue, e um vermelho vivo, normalmente é um sangue arterial, e o que você deve ter rompido é uma arteríola. Para fazer a hemostasia, nesse caso, você vai precisar de mais compressão e mais tempo. Por quê? A pressão com que o sangue sai, o sangue arterial, é muito maior do que o sangue venoso. O sangue venoso é um sangue de retorno, então a pressão dele é menor. Então você vai precisar fazer uma compressão daquela região menor. Normalmente a artéria, quando você rompe uma artériazinha, uma arteríola, né? É interessante você fazer a compressão, pode ser, você tem que tentar achar ela inicialmente, né? Se for uma arterinha dentro do osso, uma arteríola, é interessante você fazer esmagamento ósseo. Então você pegar algum instrumental que você consiga esmagar aquela região ali onde está saindo o sangramento. Normalmente é bem direcionado, então você consegue ver com bastante tranquilidade. E aí você vai com um instrumental, pode ser quer ver um instrumental bom para você fazer brunir osso? Para você fazer esse tipo de esmagamento? Você lembra aquele cabecinha de ovo de amálgama que a gente não usa para mais nada? Então, é um instrumental bacana. Ainda se vende na dental, porque tem alguns dentistas que ainda fazem amálgama, né? Você consegue comprar e você deixa lá um cabecinha de ovo para algumas arteríolas bem pequenininhas. Ele é interessante para você fazer um brunimento, assim, você dá uma amassadinha no osso, aguarda um pouquinho e já para. Se for em tecido mole, você tem que fazer o pinçamento do vaso, e eu cheguei a ensinar vocês como é que faz como se fosse um amarrilho, né, no vaso, né? Você passa a linha por volta ali a linha de sutura por volta ali da pinça hemostática, e aí você vai dar um nozinho fazendo um amarrilho ali no vaso, beleza? Como se fosse um torniquete, né? Mas existem aqueles sangramentos que você não consegue identificar de onde está vindo. Você só está vendo o sangue vir com uma certa frequência. E se for um vaso maior, né, uma vênula maior, um vaso maior, você consegue, então, ver que o sangramento ele é um pouco mais efusivo, ele acontece com um fluxo maior, se você pegar um vaso maior. Pode acontecer, como aconteceu com um colega, na hora que você estiver fazendo a curetagem do alvéolo, né, da região onde você tirou o dente, pode ter um cisto, alguma coisinha que você quer remover, e na hora que você está fazendo a remoção, você romper esse vasinho. O que você pode usar para ajudar você na hora de você estar fazendo a hemostasia, promover a hemostasia? Uma das coisas que, assim, gente, é mais intuitiva e a que mais funciona realmente é a compressão. Você pegar um chumaço de gás estéreo na região onde está tendo sangramento, coloca aquele chumaço ali, pede para o paciente morder com bastante força e aguarda aí 3, 4 minutos, que é o tempo médio de coagulação. Esse normalmente é o suficiente. Não conseguiu? Tenta mais umas 2 vezes, ok? Não parou o sangramento ainda. O que você pode tentar? Uma das coisas que eu falo pro pessoal são essas esponjinhas de fibrina, tá? Essas esponjinhas aqui. Elas vêm separadas, eu não vou mostrar a marca, ok? Mas tem várias. Você põe lá esponja hemostática, né? Você consegue comprar na dental. Aí você pega essas esponjinhas, né? Você abre aqui, né? Ela vem separadas. Você abre com uma pinça, pode ser uma pinça clínica, pode ser uma pinça auxiliar. Eu gosto muito da pinça auxiliar para fazer isso, porque ela esmaga menos. A pinça clínica é pequena. Lembra que a gente falou? Quanto menor a área de apreensão, maior a pressão. E sendo dessa forma, ela acaba estragando a esponjinha. Então é interessante, de repente, você pegar com uma pinça
auxiliar, é uma pinça reta, ela tem uma área de apreensão maior, é mais tranquilo de você segurar. Aí você pega, coloca dentro do alvéolo, ok? Continua fazendo compressão, aí você põe dentro do alvéolo e faz compressão de novo. Provavelmente, com as esponjinhas, já deu uma melhorada no sangramento. Muitas vezes já cessa esse sangramento. O que você deve fazer depois? Faça uma sutura oclusiva. Faça uma sutura o mais fechada possível que você conseguir. Para quê? Para que o coágulo que se forma ali naquela região do alvéolo não saia com a pressão do sangramento. Porque pode ser que de repente o paciente vai correr para pegar um ônibus, né? aumente a pressão vascular dele por algum motivo e aquele coágulo se dissolva, aquele coágulo sai do lugar e começa o sangramento de novo. Aí volta o paciente, né? Volta o cão arrependido. Volta o paciente para você resolver o BO, né? Então, uma coisa fundamental é você fazer isso e aguardar um tempinho também, tá, gente? Você aguarda, suturado o paciente, olha e espera, vê se realmente parou o sangramento. Se sair um pouquinho de sangue, sutura, dá mais um ponto, faz mais compressão. É muito importante que o paciente saia da sua cadeira com hemostasia completa, sem sangramento, ok? Outra coisa que você pode usar também, o colega falou da cera de osso. A cera de osso é um produto à base de cera de abelha que é utilizado também para você fazer um tamponamento e com isso melhorar o sangramento. Eu particularmente não gosto muito da cera de osso, por quê? Porque ele só serve para isso, ele não serve para mais nada. Então assim, você vai ter, se Deus quiser, você tendo uma boa mão, você vai ter poucas hemorragias na sua vida para você resolver. Aí o que acontece? Eu comprei uma vez, deixei lá, tem uma cera de osso, né? Tenho bonitinho lá. Deixei lá, ó, eu tenho esse produto, que bom, né? Venceu, porque eu não usei, né? Então, com isso, eu falei, poxa, eu vou comprar um produto para vencer e de repente eu não uso, né? Vou jogar fora inteiro, pronto, né? O que eu faço com isso? Aí eu resolvi comprar outros produtos que eu posso usar para outras coisas. A esponjinha, gente, vira e mexe, é interessante para você manter o coágulo, né? Às vezes o paciente não tem muito sangramento, você põe lá a esponjinha, ela ajuda, né, formar um coágulo mais robusto. Então, vira e mexe, a gente usa a esponjinha. E ela tem uma durabilidade boa. Outra coisa que você pode usar também é o viscoestat. Eu já falei do viscoestat uma vez, esse é o único que eu vou falar a marca, tá? O viscoestat, que na verdade são os hemostáticos em gel. Você põe lá na dental hemostático em gel, você vai achar vários, mas eu particularmente gosto do viscoestat. Por que eu gosto dele? Você pode usar ele em cavidades, quando você tiver um sangramento, ele vai ajudar a diminuir esse sangramento, vai ajudar você a controlar ele, mas também ele pode ser utilizado para outras coisas. Por exemplo, você está fazendo uma coroa, bateu ali na gengiva na hora que estava fazendo o preparo. Aí o paciente não tem lá, não está tendo uma boa higienização ainda, ou aquela região ainda está meio machucadinha, porque foi feito canal, então tinha o grampo e tudo mais, né? E aí tem um sangramento ali. Você não consegue moldar porque está sangrando, você não consegue terminar de repente o preparo, você precisa fazer um núcleo de fibra, né? Sei lá, alguma coisa assim. E tá sangrando, tá manchando, né? O que você pode usar? Você pode usar esse viscoestat. Tem um que é transparente, então ele não... Tem um que é a base de nitrato Tem um que é a base de ferro, nitrato de ferro, acho que era uma coisa assim. E tem um que é a base de nitrato de prata. O de nitrato de prata é transparente. Então ele não interfere ali no seu preparo. Não fica preto, que nem o outro, né? O outro que é o outro hemostático, ele deixa tudo preto depois que você consegue fazer a coagulação ali. Então ele é interessante por quê? Porque você vai ter outras utilidades. Por exemplo, você vai fazer um molde de um bloco, às vezes o preparo está um pouco mais subgengival, e aí você passa ali um pouquinho, o que acontece? Você promove a hemostasia e consegue fazer o seu trabalho de uma forma mais adequada. Como ele tem outros usos, você acaba usando mais ele. E evita você perder esse material. Mas por causa disso, tá? Que eu não tenho ele aqui. Mas é um produto que também vai promover hemostasia. Qual a principal ferramenta que a gente tem para promover hemostasia? Compressa, né? Compressão é a melhor ferramenta para se promover hemostasia. Mas existem alguns casos que é interessante você ter ali uma peça na manga, né? Por exemplo, para fazer um preparo de bloco é difícil. Como você vai ficar fazendo compressão a vida interna? Você tem que fazer um molde ali daquela região. Então, é uma coisa interessante de você ter para você
poder usar quando for necessário. Afinal, sangramento na boca não é uma coisa que acontece só em cirurgia, concorda? Então, é uma coisa interessante para você ter. Eu tenho os dois, normalmente a esponjinha e também esse hemostático em gel, que ajuda bastante na prática clínica. Então eu quis falar um pouquinho sobre isso, que eu achei legal, é a pergunta dele, né? E resolvi falar um pouco para vocês justamente sobre isso, para que vocês também possam ter aí, né, essa carta na manga. Vocês vão perceber, principalmente quando estão fazendo preparo, que às vezes está fazendo um preparo ali para faceta, para coroa, que não pode ter sangramento, né, na hora que você está fazendo ali. É uma arma muito boa, é uma carta na manga. Beleza, gente?